Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Salgado, eu sou o Product Owner no iFood, responsável pela acessibilidade na área. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como alcançar novos usuários através da acessibilidade. Já vou falar para vocês sobre como alcançar novos usuários através da acessibilidade. Não está passando. Ah, você tem? Pronto? Antes de falar sobre acessibilidade, é importante a gente saber o que é acessibilidade. Então, acessibilidade é a qualidade do que é acessível, ou seja, é aquilo que é atingível e que tem acesso fácil. Então, acessibilidade é inclusão, não exclusão. É o seu usuário, independente de quais as capacidades dele, ele conseguir usar o seu produto. Pensando nisso, o iFood pensa, nós somos para qualquer bolso, para qualquer hora, para qualquer fome. Então, nós também somos para qualquer pessoa. E aí, qual que é esse mercado? Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Desses 7 bilhões de pessoas, ao menos 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência. 360 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. 680 milhões de pessoas são daltônicas. E 285 milhões de pessoas têm alguma dificuldade visual. E isso é falando de mundo. Só de Brasil, nós temos 6 milhões de pessoas que têm alguma dificuldade visual e 3,5% dessas pessoas é totalmente cego. Por que mostrar esses números? Porque no Brasil e no mundo, a gente está carente de conteúdos acessíveis. Os usuários não têm conteúdo que eles consigam utilizar. Então, e além de tudo, a gente tem que pensar, é um mercado que o nosso produto não está atendendo. Então, se o seu produto não é acessível, automaticamente você está excluindo todas essas pessoas. E aí eu faço a pergunta, o seu produto dá suporte para todas essas pessoas? O seu produto, qualquer tipo de usuário vai conseguir utilizar? Então, antes da gente falar sobre como fazer o seu produto ser acessível, é legal a gente saber o que o seu usuário vai utilizar. Quais são as ferramentas de acessibilidade que ele vai utilizar? Começando por coordenação física e motora, a gente tem o Switch Control. O Switch Control é esse botãozão que o usuário que tem limitação motora aperta e consegue navegar por seções. Então, ali na tela, o usuário está navegando por blocos. E quando ele aperta o botão, ele seleciona. Então, a experiência para o usuário já é mais difícil. Imagine se seu aplicativo não for acessível. Com relação a pessoas que têm algum problema cognitivo, que têm déficit de atenção, pessoas que precisam se focar naquela tarefa, a gente tem o Guided Access. O Guided Access é uma tela configurável em que o cuidador vai falar o que você vai poder mexer. Então, ali, tá vendo que tem as partezinhas em cinza escuro? Aquela área o usuário não vai conseguir clicar nela. E qual que é o objetivo disso? É o usuário se manter focado na tarefa, porque alguns tipos de usuários precisam disso. Pensando em visão, para usuários que são cegos, para usuários que têm baixa visão, começando pelo VoiceOver. Settings, accessibility, back button. VoiceOver, heading. VoiceOver, on. O VoiceOver ele é um screen reader, então ele basicamente vai ler tudo que tiver na sua tela. E aí você fala, bom, se a gente já tem essa funcionalidade na configuração do celular, é só eu usar. Só que não é bem assim, porque se você só falar tudo que está na tela, o seu aplicativo não vai estar 100% acessível. Você precisa fazer algumas modificações para conseguir que seu leitor seja acessível ao VoiceOver. A gente ainda tem, para deficientes visuais, o Zoom. Para as pessoas mais de idade, para as pessoas que têm baixa visão e que precisam visualizar com zoom, literalmente. A gente também tem as Display Accommodations, que nada mais é para as pessoas que têm problemas com cores.
Então, a gente consegue inverter as cores, a gente consegue ver tudo em preto e branco. A gente tem esse Color Filters, que é para daltônicos. Então, se você tem um problema de verde, azul ou vermelho, você consegue ter o contraste certo. E isso tudo é só a configuração do seu celular que já faz, e você ganha isso gratuitamente no seu serviço. Finalmente, pensando em usuários que têm problemas de audição, também tem acessibilidade para esse tipo de usuário, porque a gente tem o Hearing Aids, que nada mais é do que você compra um sensor de um aparelho auditivo e configura no seu celular para você ver legenda, em alguns casos, configura a qualidade do som. Então, se seu aplicativo ele tem áudio, você também precisa se preocupar com esse tipo de usuário. Pensando, então, em todo esse mercado que a gente existe, vamos falar um pouquinho só sobre deficiência visual e como que é o papel do iFood nisso. Esse é o iFood de 1 ano atrás. O iFood que não se preocupava com acessibilidade. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que o nosso usuário via e tinha experiência com o iFood. Mas antes disso, é legal a gente falar. O VoiceOver é capaz de falar tudo que existe no seu aplicativo? O VoiceOver consegue executar todas as tarefas que existem no seu aplicativo? Ou seja, o seu usuário, ele vai conseguir fazer tudo que o outro usuário conseguiria? E aí, vamos ver. Está sem áudio. Mas o que acontece aqui? Esses pontinhos pretos que estão passando é o VoiceOver falando. E aqui... Rua Aurora, Mão Única. Avenida Prestes Maia, Mão Única. Rua Marquês de Ito, Mão Única. Leço é Avenida Ipiranga, Mão Única. Rua General Jardim, Mão Única. Leço é acompanhar pedido. Botão. Ver detalhes. Botão. Bom, ele falou aqui botão. Botão. O que é botão, né? Não sei, não estou olhando. Eu sou uma pessoa que tem deficiência visual nesse momento, vestindo essa camisa. Se você falar botão para mim, o que é botão? É botão do quê? Eu vou para onde? O que é esse botão? Por que eu estou vendo ouvindo aquele monte de ruas, sendo que tudo que eu quero é saber cadê o meu pedido? Eu estou com fome. Então, a acessibilidade está bem ruim. E aí, a gente, para fazer esse aplicativo acessível, tem 4 perguntinhas básicas que cobrem a acessibilidade de um aplicativo. Que são: eu tenho um objetivo? Então, para você saber se um label, se uma imagem, se o seu produto ele precisa ser acessível, ele tem um objetivo? É meramente visual? Então, o meu pedido está sendo preparado. Faz sentido o meu usuário saber disso? É lógico que faz. Então, sim, eu tenho um objetivo. Então, sim, eu preciso ser acessível. Eu preciso informar para o meu usuário que o pedido dele está sendo preparado. Eu preciso que ele consiga acompanhar o pedido dele. Eu preciso que ele consiga ver suas últimas avaliações, convidar seus amigos no Facebook. Qual o meu nome? O que eu quero que quando o meu usuário passe com o leitor de tela, ele escute? Então, o seu pedido está sendo preparado. Esse é o restaurante X. Acompanhe seu pedido no mapa. Veja os detalhes do seu pedido. Então, aqui eu tenho que informar para o usuário o que ele está ouvindo, tem que ser fiel com o que ele vai conseguir fazer. Qual a minha personalidade? Isso é muito importante. Eu tenho que falar para o usuário se isso é uma imagem, se isso é um título, se isso é um texto, se isso é um botão, porque o usuário sabe como interagir com cada coisa. Então, você precisa falar para ele, isso é um botão. Se você falar que isso é um botão, automaticamente a gente vai para a próxima pergunta. Como as pessoas devem interagir comigo? Então, se isso é um botão, por exemplo, ali no acompanhar um pedido, é legal eu falar para ele, dê 2 toques para acompanhar um pedido. Ou então você fala para o seu usuário, você vai ver o mapa acompanhando o seu pedido. É legal você informar para o seu usuário como ele interagir e o que vai acontecer quando ele interagir com aquele elemento. E aí, respondendo de novo aquelas perguntas, o VoiceOver é capaz de falar tudo que existe no seu aplicativo? O VoiceOver consegue executar todas as tarefas no seu aplicativo? E aí a gente para pensar não só no VoiceOver, mas em todas as ferramentas de acessibilidade. Eu consigo ser um usuário
o meu usuário que tem acessibilidade, ele vai conseguir fazer as mesmas coisas? Implementando aquelas 4 perguntas, Pedidos. a gente vai ver. Título. Status do pedido. Seu pedido está a caminho, sinal de igual. Almanara pedido. Jogo da velha 5011 saiu para entregas. 20:42. Botão. Selecionado. Acompanhamento do pedido. O entregador está em Rua Basília da Gama. Seu pedido está sendo enviado. Acompanhar pedido. Botão. Pedidos. Título. Seu pedido está a caminho, sinal de igual. Fechar. Botão. Seu pedido está a caminho, sinal de... O entregador está em Avenida Ipiranga. Seu pedido está sendo enviado. Tempo estimado de chegada, 23 minutos. Mostra mais. Você está em Rua Periquito. Mostra mais informações. Use o rotor para centralizar localização. Botão. Fechar. Então, Botão. agora sim. O meu usuário, ele conseguiu não só acompanhar o pedido, como ele sabe em que rua que o motoqueiro tá. Antes, ele passava naquela imagem e ele falava botão. Isso não significa nada, mas eu passar na imagem e falar o entregador está em Rua Basília da Gama, o pedido vai chegar em 23 minutos, isso sim tem valor para o meu usuário, isso sim tem valor para o meu produto. Então, eu respondi 4 perguntinhas, implementar isso foi uma coisa muito simples e eu consegui abranger todos aqueles usuários que eu mostrei no começo. Então, só no Brasil, como eu falei, 6 milhões de usuários. E qual que foi o resultado disso? Feedback positivo. Esses usuários, eles são muito engajados. Então, para começar, problemas de acessibilidade corrigidos. Utilizo o VoiceOver e agora consigo abrir o carrinho com os itens selecionados. Muito obrigado. A gente teve diversos feedbacks positivos, porque esse tipo de usuário, ele é um tipo de usuário muito engajado. Você tem que pensar que você está lidando diretamente com a vida dele. Se o seu aplicativo não é acessível, ele depende de alguém para usar esse aplicativo. Então, você fez acessibilidade, você vai conseguir que ele não dependa mais de alguém. E aí a gente foi além. A gente teve esse review aqui, ótimo app, principalmente quando falamos de acessibilidade, pois pessoas surdas podem realizar seus pedidos sem depender de alguém para ligar. A gente nunca tinha parado para pensar que o nosso produto por si só já era acessível. Como que uma pessoa surda faz um pedido hoje? Ela tem que pedir para alguém ligar. Ela precisa daquela tradução simultânea. Com o iFood, não. Com o iFood, o produto em si já é um produto acessível. Então, o que é legal a gente parar para pensar, será que seu produto, sem querer, já não é acessível? Será que você já não está impactando a vida das pessoas e elas nem sabem disso? Então, o que eu convido a vocês um pouquinho é, quanto mais pessoas puderem utilizar seu produto, mais elas irão. Então, a acessibilidade importa, a gente vai impactar diretamente a vida desses usuários. Eu convido a vocês a fazer o serviço de vocês acessível, a me procurar se precisar de ajuda, e aos nossos usuários do iFood que utilizam com acessibilidade, se precisarem entrar em contato com a gente fica muito feliz de saber sobre como está sendo e como ajudar. É isso, muito obrigada.